Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje com grande alegria celebramos o terceiro dia da novena em honra a Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. E nessa ocasião nós somos convidados a meditar sobre o amor que Santa Teresinha tem para com Deus. Para tanto, partindo até das próprias Sagradas Escrituras, vamos entender que a caridade, ela é uma das três virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Pela fé, nós tomamos conhecimento daquilo que Deus realizou por nós. Todo o amor que Deus derramou sobre nós, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele realiza na nossa vida. E a esse conhecimento, nós aderimos pela fé. Nós tomamos notícia disso e percebemos o quanto nós somos amados, o quanto nós somos olhados de uma forma muito preciosa pelo próprio Deus. A fé gera em nós a esperança que é esse desejo em nós inflamado para ir ao encontro desse Deus, para realizar aquilo que Deus espera de nós. Nosso coração se inclina para isso. E a caridade, então, como sendo o exercício mesmo dessa caminhada em direção a Deus, para podermos, de fato, correspondermos, sairmos do desejo e irmos para a prática de um caminho apontado para nosso Senhor. Na primeira leitura, nós vemos aqui o sacerdote Esdras, logo após o exílio da Babilônia, tempo de reconstrução espiritual e social de Jerusalém. Ele, em nome de todo o povo, reconhece o amor de Deus. Por quê? Porque eles são pecadores. Eles estavam no exílio porque eram pecadores. Porque desobedeceram a Deus, acabaram debaixo do jugo do inimigo. E Deus, na sua infinita misericórdia, resgatou esse resto de Israel. E Ele agradece a isso. O ser humano que crê, mesmo no meio da sua escravidão, ele crê no amor de Deus. E como eu disse, isso gera no coração um movimento de correspondência a isso. Ele quer reconstruir Jerusalém. Ele quer reconstruir de novo a religião, tal qual Deus deseja que ele realize. E isso, é claro, só é bem vivido na caridade. Por quê? Porque só a fé e a esperança, nessas duas virtudes teologais, nós corremos o risco de buscar a Deus apenas por interesse. Nossa, eu sou amado por Deus. Que alegria. Nossa, eu quero possuir a Deus. Por quê? Porque eu quero ser santo. Porque eu quero encontrar a plenitude. Tudo muito bom, mas percebe como o seu eu ainda quer, no fundo, uma recompensa? Como existe um interesse próprio? Quero amar a Deus, mas por causa daquilo que eu receberei ao amá-lo. A plenitude, a felicidade. E aí entra a virtude da caridade, a virtude teologal da caridade, que nos ensina, que nos empurra, que nos leva a não amar com o amor humano, que é um amor concupiscente que espera de alguma forma retribuição, mas com o amor de Deus. E o amor de Deus simplesmente se entrega. O amor de Deus simplesmente se dá. De forma que, na verdade, quem ama desse jeito, ama a Deus com o amor do próprio Deus, porque é assim que Deus merece ser amado. Nós vemos no Evangelho como Jesus envia os apóstolos, e os apóstolos eles se tornam essa espécie de chama viva do amor de Deus, porque Jesus os envia para levar o amor de Deus, expulsando os demônios, curando as doenças, pregando o Evangelho às pessoas,
Só que, é claro, os apóstolos em si mesmos não têm poder para realizar isso com eficácia. Eles vão com a chama do amor de Deus. E a gente sabe que o fogo converte tudo em fogo quando entra em contato. E assim eram os apóstolos, porque já levavam dentro de si algo que não era seu, mas algo que era do próprio Deus. Então vejam só, todo esse movimento agora nos aponta para nossa querida Santa Teresinha. Diferente de nós, diferente do povo de Israel, Santa Teresinha nunca foi escrava do pecado mortal, pelo menos. Nós não temos notícia disso. A fé de se saber amada é muito palpável na vida de Santa Teresinha. Ela se sentia até mais amada do que Santa Maria Madalena, a quem Deus perdoou muito. Porque ela diz que o amor preveniente, ou seja, o amor que ama antes, prevenindo a alma de cair no pecado, é maior do que aquele amor que é dado diante de uma pecadora que caiu no pecado e agora recebe a misericórdia de Deus. Santa Teresinha se sentia muito mais amada. Ela cria nesse amor. E isso gerava no coração dela desejos ardentes dessa união com Deus. Desejos grandiosos, desejos que ultrapassavam a sua capacidade humana de desejar. Era a esperança. A caridade, né, de Deus encontra nesse coração, com fé e com esperança, ali o lugar perfeito para se entregar e para se realizar. Como eu disse, Santa Teresinha nunca teve pecados graves, e ela, sobretudo no final da sua vida, amava a Deus por causa de Deus mesmo. Conhecendo a grandeza de Deus, conhecendo quem Deus era, e conhecendo aquilo que Deus fizera por ela, ela queria amar na mesma proporção. Por isso que a gente, quando vai para os escritos dela, sobretudo no final da sua vida, a gente vê um coração angustiado, num bom sentido, porque ela sabe do tamanho do amor com o qual Deus precisa ser amado, mas ela vê a sua incapacidade, a sua impotência. Ela quer estar em todos os lugares. Ela quer ser sacerdote, ela quer ser apóstolo, ela quer ser mártir, de todos os tipos de martírio, em todos os tempos, em toda a história. Ela quer se entregar desse jeito, não por causa dela mesma, mas porque ela está vendo a grandeza do amor de Deus, e ela quer corresponder a isso. E ela, nessa angústia, vai sendo levada pelo próprio Deus a entender que na igreja, que é um corpo cheio de membros, existe um lugar necessário, principal, a partir do qual todo o corpo recebe aquilo que é preciso para bem viver. No coração da igreja, ela encontra a sua vocação que é o amor. E ela vai entendendo que esse amor não é dela. Ela vai entendendo que a santidade, ela é a santidade do próprio Cristo. E que ela que deseja amar com um amor tão grande, com esses desejos ardentes, só poderá fazê-lo se permitir que o amor de Deus seja derramado no seu coração. Aí sim, ela se torna esse holocausto de amor. Fogo, o amor de Deus como fogo que chega até ela e queima, e ilumina, e purifica o seu coração, e a lança nesse mundo. O amor de Deus vem até ela, a partir dela o amor sobe de novo para Deus, e ao mesmo tempo irradia esse amor no mundo. Ela consegue amar a Deus do jeito que Deus merece ser amado, porque ela foi o lugar onde esse amor primeiro encontrou acolhida. A vontade de Santa Teresinha era uma vontade determinada. Em tudo ela queria amar a Deus. Em tudo ela queria se entregar a Deus.
tudo ela fazia por causa de Deus. Nada era feito fora desse amor para com Deus. E exatamente essa vontade decidida foi ali esse lugar que Deus encontrou, para que o seu amor então encontrasse lugar e pudesse crescer nesse mundo. Vamos pedir à nossa santa, no dia de hoje, a graça de também nós percorrermos esse caminho. Vocês têm alguém aqui como Santa Teresinha, né? Que nunca teve pecado mortal na vida? Mas talvez a maioria de nós, como Esdras na primeira leitura, somos hoje convidados por Deus a nos ajoelhar diante deste altar e reconhecer que, apesar da escravidão do pecado deste mundo, Ele nos escolheu. Ele nos amou para estarmos aqui. O pequeno resto de Israel. E com fé vamos reconhecer esse amor. Com fé vamos acolher esse amor. Pedir ao Senhor a graça de aumentar no nosso coração a esperança, que não só recebe a notícia de que é muito amado, mas que deseja corresponder a esse amor e se unir a esse amor. Mas vamos também pedir a caridade para que todo esse movimento em nós não seja um movimento egóico, de fazer só para que eu seja santo. Mas, padre, não é para a gente querer ser santo? É, mas mais do que isso, nós precisamos querer amar a Deus, e ponto. Nada mais. Nada mais. E quem realiza isso em nós é a caridade de Cristo. Que nós sejamos também alcançados por essa caridade, que, como eu disse, ilumina e nos purifica. Retira de nós todos esses movimentos egoístas. E essa caridade precisa encontrar uma vontade decidida a viver para Deus, decidida a fazer as coisas para Deus, exatamente porque recebeu a notícia do grande amor, que era amar de volta. Amor se paga com amor. E nisso, Deus vai purificando esse amor e vai transformando esse amor mesquinho, pequeno, incipiente, no amor dele. Aí a nossa vida se torna essa chama viva de quem vive para Deus. E porque vive para Deus, vai convertendo tudo aquilo que toca em amor, desde as coisas pequenas até aquelas coisas grandes. Dai-nos a graça, Senhor, por meio de Santa Teresinha, de vivermos para vós, que tanto nos amais, fazendo nosso coração arder de desejo e, na caridade, Senhor, praticamente viver para vós, com o coração entregue e generoso, convertendo tudo em amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.